Então, passo agora a palavra então, para o Bernard, para ele fazer a apresentação do capítulo do livro. Boa noite, obrigado. Professor, parabéns, Richard, pelo seu trabalho, realmente muito relevante a pesquisa. Eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido, professor, por questão do tempo, tá? Porque eu acabei fazendo... Não tem problema se você não terminar, a gente continua no próximo, tá? Não faça, siga o seu ritmo aí. Tá ok. Então tá bom. Vou fechar a câmera aqui. Ô, Bernard, o seu áudio tá um pouquinho... Tenta aproximar mais um pouquinho. O seu áudio, ele não tá... Não me pareceu muito nítido o seu áudio. Ué. Ficar mais próximo, talvez. Você tá do lado do notebook, sem microfone? Ele tá com o áudio desligado. Eu agora não tô ouvindo nada. Você desligou o áudio, O áudio dele tava abafado. Tava abafado o seu áudio. Perdão, tava muito... Ele melhorou agora? Ou ele continua desse jeito? Tá igual. Continua abafado. Tudo bem. Eu tô ouvindo bem. Não, então peraí, eu vou tentar desconectar o fone e vou botar o microfone do computador. Só um minuto. Gazi, como você levantou a questão do problema do áudio, como tem um silêncio, você poderia cantar uma canção para nós. Sim, tá bem melhor. Melhorou. Bem melhor? Então eu vou ficar sem o fone mesmo, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo aqui. Valeu. Todos enxergam a apresentação corretamente? Sim. Perfeito. Bom, iniciando então, eu vou falar sobre o 7º capítulo do livro que a gente vem estudando aqui. O Canadian Comics, A Brief History, Brenna Clark, dados da professora, dessa pesquisadora, enfim, eu não consegui encontrar uma fonte que eu julgasse bastante confiável. Eu achei um site dela, ainda que tivesse o nome dela, eu não me senti seguro para divulgar detalhes sobre quem é a pessoa, tá? Então, eu, infelizmente, não consegui essa informação para apresentar para vocês hoje, tá? Bom, o artigo em si, ele está bem em consonância com o título, né? Ela traça um breve histórico ali dos quadrinhos canadenses e sua relação com o próprio país. Aí, nesse sentido, é bem interessante observar como que a gente tem uma manifestação cultural, né? E como que parece óbvio isso, né? Mas às vezes a gente acaba esquecendo disso, né? Como que uma manifestação cultural está sempre dentro de um contexto, está sempre inserido de uma realidade, né? E esse artigo ele mostra isso muito bem em relação à história do Canadá enquanto nação. Então o autor apresenta como os quadrinhos canadenses se desenvolveram por diferentes aspectos. Quais são esses aspectos? Eu organizei aproximadamente dessa forma. Ela fala em alguns momentos sobre o tempo, o contexto histórico, ou seja, o desenvolvimento dos quadrinhos ao longo do tempo. Ela fala sobre a questão geográfica, política e cultural, né? Ou seja, os lugares onde esses quadrinhos são escritos, produzidos, eles têm uma interferência ali da política, da cultura local, que faz com que ele tenham características próprias, né? E por fim, tem uma passagem que eu acho bastante interessante, que é sobre a autoria de artistas dos povos originários, né? Que no artigo aparece o termo em inglês, que a tradução era primeiros povos. Eu entendi que seriam para nós os povos originários. Se eu tiver equivocado, alguém depois pode me corrigir, por favor. Bom, o primeiro item é o editorial cartoons. As primeiras publicações canadenses elas estão associadas a um contexto político que datam de 1759, então é uma coisa bastante antiga. À época, John Wilson era o principal nome dos quadrinhos canadenses, sendo a publicação Grip, de 1873, o primeiro sucesso semanal, estabelecendo parâmetros dos quadrinhos políticos canadenses.
Esse ponto ele é bem importante porque ele vai ser retomado, né? O tipo de temática dos quadrinhos canadenses, eles são bastante particulares, assim, me pareceu, quando você olha cronologicamente o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nos quadrinhos da época, era frequente a figura de uma bela Miss Canadá, utilizando um capuz de pele de castor e outros símbolos dos recursos naturais canadenses. Havia, então, essa construção simbólica do Canadá enquanto uma figura virginal a ter seus recursos e belezas explorados, além de estar sob um jugo da Grã-Bretanha. Então, é interessante observar como que tem uma preocupação ali com a criação de uma identidade nacional, né? E para mim, que sou da área da literatura, e acho que para muitos outros colegas que estudaram isso até no ensino médio, né, a gente tem esse estudo, a questão daquela construção de nação brasileira, né? Como que o povo originário ele é trazido para o texto enquanto uma figura caricata, uma figura a ser desbravada, essa coisa quase que de uma construção de um indígena como ou um cavaleiro ou como uma donzela, né? Ali eu estou falando bem do romantismo, né? Quando se teve essa construção. E eu vi uma semelhança muito grande disso nessa construção caricata, identitária que eles tentavam fazer sobre o Canadá. O primeiro jornal de tempo integral no Canadá foi de Henry Julien, contratado como diretor de arte no Montreal Star, em 1888. Seu olhar abriu portas para outros cartunistas de jornais canadenses como Arthur G. Race e J.B. Fitzmaurice e Bob Edwards. Esses artistas solidificaram os quadrinhos políticos como parte do discurso e imaginário dos canadenses, tornando o quadrinho uma parte importante dos jornais. Estabelece assim uma cultura das histórias em quadrinhos que, com o tempo, extrapola a esfera política e o jornal. O que eu acho interessante observar aqui é que existe uma semelhança na genealogia de onde o quadrinho ele aparece dentro do Canadá, ou seja, ele está vinculado ao jornal, né, que é muito próximo da realidade estadunidense, né? O jornal, o quadrinho, as primeiras manifestações ali que a gente vê normalmente nos estudos, elas estão vinculadas ao jornal, né? E isso teve gerou uma característica nos quadrinhos americanos, né? O próprio nome comics, a ideia do divertido, o quadrinho como algo a ser divertido associado ao jornal. No entanto, no Canadá, isso acontece de uma maneira um pouquinho diferente, né? Mesmo que você tenha surgindo do mesmo objeto do jornal, a relação estabelecida com o valor daquela narrativa parece ser outro, né? Isso foi uma interpretação de leitura. Me pareceu que os canadenses eles têm uma outra relação com os quadrinhos, né? Em algumas regiões há uma maior ocupação com questões mais sérias e palpáveis do encontrado nos Estados Unidos. Peço perdão ali por um errinho de acentuação. A gente tem aqui, como eu falei lá no começo, tem uma questão geográfica também no Canadá, né? Então essa frase ela ainda fica um pouco solta no começo ali, quando você tem só o começo do artigo lido, né? Isso já foi uma interpretação que eu fiz após a leitura completa. Mas a grande questão que eu quero colocar aqui é que, quando eu uso essa palavra extremamente problemática, essa coisa do séria, né? Tem uma ocupação ali muito anterior ali, muito no início, de se fazer um quadrinho que não passasse simplesmente pelo espaço, pela veia do divertimento, da piada. Eu quero destacar essa diferença entre o quadrinho canadense e o quadrinho americano, ainda que ambos tenham uma gênese ali muito vinculada ao jornal. Pela falta de uma indústria de quadrinhos, aqui, perdão, eu já estou no segundo item, o Canadian Whites, né? Pela falta de uma indústria de quadrinhos, antes da Primeira Grande Guerra, o Canadá consumia quadrinhos estadunidenses, né, pela própria proximidade geográfica ali, principalmente ao sul do Canadá. No entanto, teve um tipo de embargo, né, esse War Exchange Conservation Act, de 1940. Ele era um bloqueio que ele restringia a importação de itens não essenciais, né? A autora não detalha quais são esses itens não essenciais, porque não é o propósito também, mas ela destaca que o quadrinho ele seria um desses itens não essenciais. Então, dessa forma, o Canadá ele interrompe o consumo desses quadrinhos estadunidenses, pelo menos numa escala maior. Evidentemente que um ou outro, viagens, etc., isso até talvez fosse possível, né? Sem os comics, ou seja, sem os quadrinhos americanos, a parte inglesa do Canadá
teve a oportunidade de desenvolver sua própria indústria, ao que foi chamado generosamente de a Era de Ouro dos quadrinhos canadenses, entre 1941 e 1946. Eu vou fazer um comentário mais adiante sobre essa Era de Ouro, quando eu falar do Condado de Essex. Os quadrinhos desse período são chamados, então, dos Canadian Whites, em referência às revistas em preto e branco, que possuíam também capas coloridas e de cores muito vibrantes. Então, como eram esses quadrinhos, né, esses Canadian Whites? As primeiras publicações canadenses desse período foram na Better Comics e Freelance Comics, em março de 41. Eu tentei selecionar a capa de quase tudo. Alguns itens eu não coloquei porque eu não me senti seguro de saber se de fato aquela imagem era o personagem ou a revista que a autora falava no seu artigo. Então eu tentei, na melhor das minhas competências, selecionar o que eu consegui verificar que de fato são imagens referentes às informações. Outra importante personagem que aparece mais adiante no artigo dela é a Nelvana of the Northern Lights. É uma personagem, quando a gente observa para ela ali, ela tem umas características dos povos originários, umas características indígenas, que, como eu falei, ficam permeando ali esse imaginário canadense. Publicado no período da Segunda Grande Guerra, os quadrinhos não possuíam um universo simbólico propriamente canadense, limitando-se a referências aos super-heróis estadunidenses. Isso não é uma coisa muito exclusiva também, né? Em algum momento a gente vê um determinado país, pela grande divulgação dos quadrinhos americanos, reproduzindo um determinado modelo de personagem, né? De novo, retoma a literatura, né? Quando a gente tem no romantismo esses personagens, esses indígenas heróicos, essas mulheres submissas, é uma roupagem do medieval na realidade da América recém-encontrada, né? Então o Canadá ele passava por isso, ele não tinha esse imaginário estabelecido, a questão, de novo, da identidade, né? Algo bastante comum quando a gente pega as nações ali da América, pela questão da colonização, a identidade nacional ela é muito confusa, para usar um eufemismo. Devido ao conflito da Segunda Grande Guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, os super-heróis canadenses desse período eram marcados por um ultranacionalismo, né, até nessa coisa de tentar valorizar a própria nação. E foi nesse período a primeira declaração de guerra do Canadá enquanto país independente, ao invés de uma parte do Império Britânico. Esse discurso, né, identitário, nacionalista, etc., ele acaba ecoando nesses Canadian Whites, nesses quadrinhos da época, né? E aí se cria o personagem Johnny Canuck, né, como forma de estabelecer um herói nacional para o Canadá. Então aquilo que eu falava bem no começo, né, a questão do contexto histórico, ele, de novo, é algo que quando a gente fala torna-se óbvio, né, mas a gente acaba esquecendo ou perdendo às vezes essa noção, né? Um fato de história do país, né, um evento histórico global afetando uma produção cultural, entre aspas, insignificante, menor, etc., né? E aí você tem esse personagem que em alguns momentos do artigo ela vai chamar também de Captain Canuck, né? Foi o que eu entendi, porque aparece esse Captain Canuck logo depois. Ainda sobre os Canadian Whites, uma vez que o país não possuía uma significativa participação no conflito, o personagem não tinha como se desenvolver no contexto da guerra, reforçando seu aspecto caricato. Então, para usar o exemplo mais óbvio que tem, pela própria frase de baixo, né, da mesma maneira, ainda que ele não tivesse essa participação no conflito, eles fizeram imagens do personagem socando o rosto do Hitler, né? E eu não tenho certeza absoluta, mas me parece uma alusão muito evidente àquela cena do Capitão América socando o Hitler, né? Um país que teve uma participação mais ativa do que o próprio Canadá, né? Então você vê como que tem uma construção bastante caricata desse herói, né? E também seguindo um modelo estrangeiro. O quadrinho ele não oferecia um grande trabalho artístico ou de roteiro, mas uma ênfase de um perfil canadense chauvinista e anti-americanismo.
que muitas das vezes refletia como o canadense se percebia, né? Um país menor, uma potência média, com um complexo de inferioridade em relação ao vizinho norte-americano, né? Então a gente tem aí uma ideia, quase que um complexo de vira-lata ali, uma síndrome ali de inferioridade em relação a um país já consolidado ali, pelo menos naquele momento. A seção de cartas dos quadrinhos desse personagem, né, ela revela uma enorme gratidão dos leitores pelo personagem canadense. Então, no contexto dos super-heróis, esse personagem, ele foi um símbolo muito importante, né? O herói canadense, ele tornou-se um produto de propaganda, sendo também o personagem mais reconhecido no mercado canadense, né? Ela retoma esse fato mais adiante no artigo, né? E aqui é quando eu falei, ela usa o termo Captain Canuck, né? Que eu estou entendendo que é o personagem, deixa eu só conferir a volta, Johnny Canuck, né? Ela não fala que é o mesmo, mas eu entendi que seria o mesmo personagem com um outro nome, né? Talvez uma atualização ao longo do tempo. Ele passou, então, esse personagem, ele teve várias versões ao longo do tempo, né? No artigo ela coloca os anos certinhos, eu não achei tão importante aqui, mas a última versão, salvo engano, de 2012, foi inclusive de uma websérie, inclusive. Então ele é um personagem que ele ficou mesmo ali no imaginário dos canadenses enquanto esse herói nacional, né? E aí, de novo, a ideia da construção de identidade canadense. Com o fim da guerra, poucos anos após o War Exchange Conservation Act, aquele ato que eu falei mais anteriormente, a indústria de quadrinhos canadense colapsou, promovendo um hiato de 20 anos. Então, após a guerra, teve 20 anos em que a produção de quadrinhos, tanto os comerciais quanto os alternativos, os autorais, eles ficaram suspensos durante 20 anos. E aí, após a guerra, um outro sentimento nacionalista aparece no Canadá. Qual que é esse sentimento? No final dos anos 60, o país passa por um importante período da sua identidade nacional. A escolha da bandeira, né, e a composição do hino nacional. Então isso, evidentemente, que gera ali uma noção de, tipo assim, nossa, somos uma nação, somos um país, temos uma identidade, etc. E tem esse universo simbólico agora compondo o Canadá. Em 1970, uma colaboração entre o escritor estadunidense T. Casey e o artista canadense John Ellison foi criada. Aqui, perdão, é porque eu me confundi por causa do nome Northern Light. Quando eu escrevi, eu tinha entendido que era uma mulher. Aí depois que eu vi a imagem, eu percebi que não era, né? Foi criado o personagem Northern Light. Ele ainda carente de signos canadense que envolvesse o público leitor. Tentou-se, aqui de mais uma vez eu me equivoquei, tentou associar esse personagem aos Canadian White e a personagem Nelvana, né? Então esse personagem já não está no contexto dos Canadian Whites, ele já está, até no item da pesquisa dela, os nationalist superheroes, né? Os heróis nacionalistas, que vai ter essa construção. E de novo eu chamo a atenção como que você tem aquele estereótipo ali bastante próximo dos personagens americanos, né? Se você não soubesse, você falaria, isso aí é um personagem desconhecido ali dos Vingadores ou da Liga da Justiça, porque você já vê que tem aquele visual bastante característico da época. Bom, em 1972, a gente começa a ter uma coisa um pouquinho diferente, né? Peter Evans, ele cria o Capitão Canadá, o Captain Canada. Eu não traduzi porque eu não sei se a tradução ficou exatamente essa, então eu preferi colocar o nome original. Ele é um tipo de sátira dos personagens canadenses de outrora. Então, aquela ideia bem caricata que eu mencionei que tinha, né? Esse personagem, ele destacava isso, ele era uma coisa satírica mesmo. Você vê que ele tem até aqueles chifres de alce, uma coisa bastante meio ridícula, né? Se você pensar na ideia do super-herói como aquele super-humano, aquela pessoa acima da média, né? Uma outra versão mais séria desse personagem foi estabelecida em 1980, né? Também, eu não achei a imagem dele, por isso eu não optei por colocar. Ainda assim, esses personagens, tanto o Captain Canada satírico como o Captain Canada mais sério, eles não tiveram um destaque, um impacto cultural que o Captain Canuck teve lá atrás na história do Canadá. Bom, aqui ela traz um item, quase uma curiosidade, mas eu achei bem interessante, né? É o item
Canada's Relationship to Superman and Alpha Flight, né? Então ela vai traçar ali uma relação que tem uma proximidade entre o Super-Homem e o Canadá e a tropa Alpha com o Canadá. O Super-Homem, qual que é a ideia? Tentou-se ali criar uma associação muito simbiótica ali com o personagem pelo valor cultural do Super-Homem, né? Então o Canadá ele tentou criar ali, de alguma maneira uma relação de que o Super-Homem ele tinha algo de canadense, etc. Né? Isso foi até parar em anúncios televisivos do governo, etc. E qual que é essa história? Qual que é essa relação que ela coloca? Era o fato do Joe Shuster, né, um dos criadores ali do Super-Homem, ele ser canadense e ter trabalhado no jornal Toronto Star. Né? Esse jornal ele seria a inspiração para o local de trabalho do personagem do Clark Kent, né? O Daily Star, né? Então é uma relação ali muito tênue, muito talvez até um pouco forçada ali para tentar se associar à história de um personagem tão significativo como o Super-Homem. Além disso, o personagem aparece também, né? O Super-Homem ele aparece em selos de cartas do Canadá junto com outros personagens canadenses, né? Personagens de pouca projeção, né? Então uma ideia de você associar aqueles personagens de novo a um símbolo já consolidado, né? Além disso, ela também fala que tem um prêmio de quadrinhos no Canadá que leva o nome do Joe Shuster, né? Uma premiação leva o nome dele. Em alguns momentos alguém está falando, eu não sei se é algum problema, se vocês não estão me ouvindo, chamando a atenção para alguma coisa. Vocês estão me ouvindo corretamente? Alto e claro, Bernardo. Então tranquilo. Tá ótimo. Obrigado. Bom, a Tropa Alpha, para quem não conhece, não é um grupo tão conhecido, né? Ela é um grupo de personagens da Marvel, né? Que ela é muito associada ao personagem do Wolverine, né? Eu me lembro, até quando eu li a história que é apresentada a Tropa Alpha, que a Tropa Alpha encontra os X-Men ali, né? Então, ele é um caso mais significativo. Por quê? Porque o John Barney, ele é de descendência britânica e cresceu e estudou no Canadá antes de ir para a Marvel. E lá na Marvel, segundo o texto, ele trabalhou ativamente para que o Wolverine tivesse a origem canadense. Eu acredito que ele ainda tem essa origem, né? Não sei se isso foi mudado ao longo do tempo em relação à origem dele. Mas ele talvez, pelo menos para a minha geração, é a principal referência do Canadá que a gente tem nos quadrinhos, né? Eu lembro de ler isso e falar, nossa, o que é o Canadá? Eu nem conhecia o que era o Canadá e eu fui procurar saber por causa do Wolverine, né? Então você vê o impacto que isso tem num sentido de representatividade, enfim, ainda que com os seus problemas. E nesse processo, ele também criou um grupo canadense, que é a Tropa Alpha. Eu coloquei a tradução aqui porque eu conheço a tradução correta, é Tropa Alpha mesmo, que ficou na Marvel. E eles chegaram a ter um quadrinho próprio, né, entre 83 e 94, né? Curiosamente, em 94 foi quando eu li a história, aproximadamente 94, 93, é a história que os X-Men encontram com a Tropa Alpha, que são esses personagens aqui da direita, né? Tem sempre a ideia lá da neve, o personagem indígena, o pé grande. A moça loura me fugiu exatamente quem que ela era. Eu acho que ela vira depois uma... Aqui, inclusive, tá faltando o líder da tropa, agora que eu me dei conta. Acho que não sei se é Capitão... Me fugiu o nome dele. Guardião. É Guardião. Depois eu até vou pegar uma imagem e colocar aqui. Eu não tinha me dado conta que a imagem não tinha ele. Ele é o mais famoso. Eu acho que essa moça, ela vira a Guardiã mais adiante na história da Tropa Alpha. E o Pigmeu aqui, que é o menorzinho, o que tem nanismo, né? Que em inglês é Pug. Aí eles botaram o Pigmeu, mesmo problema do Demolidor que tem 2D, tiveram que inventar alguma coisa ali que tivesse os 2Ds. Aqui era o P. Bom, então continuando, a gente passa agora para os quadrinhos independentes e alternativos, né? E aí ela coloca que apesar do Canadá ter investido muito tempo nesse mercado de super-herói, né, muito por essa questão de se aproximar do sucesso da projeção americana, do norte-americano dos quadrinhos, foi no cenário independente e alternativo que os quadrinhos canadenses alcançaram prestígio no país e internacionalmente, né? Acredito eu tive contato há pouco tempo com os quadrinhos canadenses, assim, alguns poucos anos, talvez eles sejam conhecidos, tenha chegado na atualidade para nós muito a partir desse cenário, né?
essa fase anterior, ela é muito, a gente não tem muito acesso a ela, assim, pelo que eu pesquisei. Bom, e aí a gente começa a ter algumas interseções, né, que eu sempre acho interessante da gente pensar, né. Nos anos 70, os literatos canadenses passaram a explorar essas narrativas visuais enquanto meio significativo, né. O que isso quer dizer? Eles passam, então, ali a entender que aquilo é um meio válido, é um universo a ser explorado artisticamente, e aí eles acabam aplicando, cruzando códigos linguísticos significativos, simbólicos ali, signos, enfim, para produzir algo, né? E esse poeta, bastante famoso pelo que eu pesquisei, o B.P. Nichol, Barry Philip Nichol, ele trabalhou com poesia em concreto, né, e quadrinhos alternativos, criando um distinto estilo de haikus, né, que são os haikais. A gente tem essas duas traduções em português. Eu não encontrei também um quadrinho que eu pudesse garantir que fosse do B.P. Nichol, então eu não coloquei. Eu só achei esse poema, né, ironicamente feito no concreto, e a gente pode ver aí que é um poema que tem uma abordagem concretista, né. E ali a foto dele. Eu tive o cuidado de tentar colocar a foto de todos os autores que ela menciona, tá? Pra gente ter uma ideia de quem que é, de conhecer, pra gente poder até divulgar mais quem são essas pessoas, né? Bom, outro artista importante que ela destaca é esse Martin Vol James. Ele mudou-se para o Canadá e publicou a primeira graphic novel do país, e uma das primeiras da época. Então, quando se começava a pensar na ideia de o que é graphic novel, assim, enfim, surgiram esses quadrinhos nesse formato, nessa estética, enfim, que foi chamado de graphic novel e suas variações, e o Martin Vol James, ele foi um dos caras que primeiro lançou isso, né, também. Isso é interessante também de pensar, né. Seus trabalhos são frequentemente utilizados como ponto de partida da literatura gráfica no Canadá. Ou seja, ele é um pilar ali muito importante quando se fala de uma consolidação de um processo de escrita de quadrinhos, né? Usando mais uma vez as aspas aqui, quadrinhos que passam a ser de interesse mais acadêmicos, de crítica, etc. Então esse cara é um nome bastante importante. O seu trabalho de maior notoriedade é esse aqui, o The Cage, né, de 1975, né? Uma inovadora e confusa exploração de arte e identidade. Um quadrinho sem história, sem personagens, e que não se parece com uma história em quadrinhos. Ela não desenvolve essa ideia no texto dela, então eu não pude afirmar. Eu peguei aqui a capa original, em vermelho, a capa atual, em verde, que eu, inclusive, já me comprometi a comprar para ler, e aqui embaixo uma página do quadrinho, né? Mas eu não tenho mais ferramentas para descrever o quadrinho, eu fico apenas com a descrição que a autora faz. Esse quadrinho também foi bem importante, né? O primeiro número de Cerebros de Aardvark, não sei como pronuncia, de Dave Sim, que já é um nome um pouquinho mais conhecido, me parece, né? À época foi considerado o maior sucesso do país, né? Eu não conheço esse quadrinho, mas quando eu fui pesquisar a capa, e é por isso que eu gosto de colocar essas imagens, eu lembro de já ter visto esse quadrinho. Não me lembro exatamente onde, se foi em alguma exposição, se foi em bancas, livrarias, mas eu já vi esse personagem, né? E eu não tinha ideia de que ele era de um quadrinho canadense. Esse daqui talvez seja um nome bastante popular na atualidade, né? Para mim foi praticamente com ele que o quadrinho canadense chegou, né? O Chester Brown, né? Ele publica a obra Yummy Fur em 1979. Tanto o Chester Brown quanto o Dave Sim, eles são nomes importantes para o aumento do prestígio dos quadrinhos canadenses em círculos literários e acadêmicos, bem como entre fãs de HQs, ou seja, eles deram uma projeção para o quadrinho canadense que foi desde o público consumidor de quadrinho quanto o público acadêmico, aquele público, eu sempre gosto de citar esse termo do professor Valdomir, me corrija se eu estiver errado, professor, são aquelas pessoas que leem quadrinhos, mas são os não iniciados, né? Aquelas pessoas que não leram a vida inteira, que tomam contato com o quadrinho mais adiante na vida, né? E acabam se identificando com esses quadrinhos, novamente entre aspas, mais sérios, né? Esses quadrinhos mais robustos, né? Enfim. Então o Chester Brown ele é muito importante por isso. A principal editora canadense é a Montreal-Based Drawn a Montreal-Based Drawn and Quarterly, de 1990, criada por Cris Oliveiros.
ela está localizada entre as tradições europeias e norte-americanas. Esse momento é que a autora começa a falar dessa relação entre o Canadá francês e o Canadá americano, né, por assim dizer, inglês, né, da língua inglesa e da língua francesa. Ela começa a tocar nesse ponto, que é a questão geográfica que eu mencionei no começo. Então ela fica no meio dessas duas tradições, dos quadrinhos de tradição europeia e dos quadrinhos de tradição mais norte-americana. A editora ocupou um semelhante papel das editoras alternativas norte-americanas, né? Então você tem ali a Love and Rockets, toda aquela ideia dos quadrinhos alternativos, né? Aqui fica difícil ter um paralelo exato, né? Mas a gente pode pensar na Zap Comics, na Love and Rockets, né? na Weirdo, enfim, que gera uma ideia, mas principalmente pensando nos quadrinhos alternativos, essa ideia de criar um quadrinho como forma de arte séria, para encorajar inovações em termos de técnica e gênero. Eu pensaria isso, a ideia de uma experimentação artística, né? Não uma coisa talvez tão despretensiosa como o quadrinho independente americano, mas dentro do quadrinho alternativo, que é basicamente as pessoas que consumiram quadrinhos independentes e acabam formalizando mais esse aspecto artístico dos quadrinhos. Essa editora, ela cumpre esse papel, um papel dessa natureza no Canadá, né? A primeira grande publicação dessa editora foi, com o nome da própria editora, Draw and Quarterly, em 91, que incluiu 2 importantes nomes dos quadrinhos canadenses, né? A primeira é a Julie Doucet, com o quadrinho Dirt Plot, me perdoe a pronúncia se não for essa. Eu, infelizmente, não conheço esse quadrinho, não tive tempo de pesquisar sobre cada um dos quadrinhos para poder desenvolver um pouco mais a ideia, né? O segundo, eu acho que ele é um pouquinho mais conhecido, porque ele teve algumas republicações mais recentes, enfim, que é o Seth, né? E na época, o quadrinho que ele fala é o Palookaville, né? Que eu pesquisei um pouquinho naquele quadrinho A Vida é Boa Se Você Não Fraquejar, que foi o primeiro quadrinho canadense que eu li, que foi o que me fez assim, nossa, que universo interessante. Lá menciona que esse quadrinho, A Vida é Boa Se Você Não Fraquejar, ele está inserido em alguns números dessa Palookaville, né? Os números de 4 a 9 dessa série, você tem o quadrinho A Vida é Boa Se Você Não Fraquejar. Com seu forte papel na área, a Draw Quarterly ainda é a principal editora de quadrinhos do Canadá, né? Uma grande responsável pelo crescimento do meio no país, inclusive pelo surgimento de outras editoras independentes e pela popularização de publicações independentes. Mais uma vez, né, eu faço o paralelo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na história dos quadrinhos americanos, quando você pega ali os Alternative Comics, a geração que a gente tem hoje do que é chamado de graphic novel, muito vem de lá, né, das publicações que foram feitas lá, né, as pessoas desenhavam para lá e hoje escrevem os próprios quadrinhos, enfim. Então essa Draw and Quarterly, ela está muito inserida num contexto muito semelhante dos Alternative Comics americanos, né, em termos de legitimar, valorizar, divulgar, enfim, produzir, né, permitir a produção de quadrinhos. Essa palavra eu tive que pesquisar como fala, Quebecois, né, os Quebecois Comics. São os quadrinhos feitos em Quebec e escritos em francês. Até os anos 60, esses quadrinhos eles sofreram grande influência do catolicismo romano. A palavrinha ali ficou equivocada, eu não tirei. Aqui entra uma questão geográfica, né? Que por se tratar de um país com uma marcada dupla influência linguística e cultural, o mesmo acontece com os quadrinhos. Então o quadrinho também tem essa dupla identidade ali. Os artistas de Montreal possuem um maior diálogo com os quadrinhos de origem inglesa, estão mais associados à tradição norte-americana de quadrinhos, né? Os quadrinhos da região do Quebec se aproximam da tradição dos quadrinhos europeus, né? Das bandes dessinées franco-belga. Então eles têm até como característica essa coisa de serem mais longos, terem histórias mais interessantes, palavras dela, e características que podem ser vinculadas também então, aos álbuns europeus, né? Então aquela ideia do que é o quadrinho alternativo nos Estados Unidos, de novo, eu vejo aqui esse beber da fonte do quadrinho europeu. Em 1919, até o final da Primeira Grande Guerra, a igreja publicava uma revista
de histórias em imagens, que se tornou um modelo de escrita ali, né? E em 44 foi publicada uma tradução em francês do texto Timeless Topics, né? Vou lembrar do trabalho do colega agora, né? Eu acho que ele falou de um texto tipo Sedução dos Inocentes ali no Brasil por volta de 46, 51, alguma coisa. É mais ou menos a mesma coisa aqui, só que em 1944, né? A ideia desse texto, que é um texto de origem americana, né? Que é destinado a desafiar o que era visto como a imoralidade do meio dos quadrinhos. Então, um texto também que denegria ali a imagem, a ideia dos quadrinhos, né, o valor dos quadrinhos. Né. Esses quadrinhos chamados arautos, foram utilizados nas salas de aula para educação religiosa. Agora, o interessante é que essa presença desse texto aí, imagens, etc., ele levou uma percepção sobre os quadrinhos muito diferente do comum, né. Tem-se uma ideia ali que no Canadá o quadrinho ele ocupa um outro lugar nesse imaginário cultural, né? Faria ali um paralelo muito forçando, né, com a ideia do Japão, né, que tem uma valorização muito primária dos quadrinhos, né? Eles têm uma visão aqui no Canadá, no segundo texto, de algo muito valioso, de algo mais relevante, né? Como eu falei, ele não está inserido naquela veia da piada, do cômico, né? E isso acontece enquanto os Estados Unidos queimavam os quadrinhos na década de 50, e o Canadá tinha uma outra visão ali do que seriam as histórias em quadrinhos. Essa proximidade cultural com o quadrinho europeu é marcada pela pouca presença dos super-heróis enquanto base. Os quebecois se afastam do nacionalismo encampado pelos super-heróis canadenses dos anos 40, né, o que elas chamam de os funcionários públicos combatentes. Os criadores do Capitão Quebec, né, faziam parte do que foi chamado de Primavera de Quebec, Comics, e ajudaram a desenvolver a voz secular dos quadrinhos quebequenses, deixando um impacto duradouro nos criadores que viriam depois, né? Nesse sentido, duas publicações foram importantes: a Croc, de 1979 a 1995, publicando quadrinhos regularmente, e a Titanic, que teve uma curta duração, eu não encontrei a data exata deles, mas que publicava exclusivamente quadrinhos, né? Então, olha como que a gente teve ali ao longo do tempo no Canadá muita preocupação em publicar quadrinhos, né? Uma coisa até muito... Eles rapidamente perderam aquele status ali, talvez, de algo que está vinculado ao jornal, algo que está vinculado a outra coisa, né? Tinha uma coisa muito... de uma construção de uma identidade própria do que é quadrinho, né? Eu fiquei com essa impressão lendo o texto. Dois nomes se destacam dos quadrinhos quebequenses, conhecidos por contar histórias detalhadas e realistas, e por desenhos esparsos, em sua maioria em preto e branco. São eles o Michel Rabagliati, que tem uns quadrinhos semi-autobiográficos, Paul, está inserido nesse quadrinho, se não me engano, esse Song of Holland, que foi publicado originalmente como Paul a Quebec. Esse quadrinho eu sei que ele tem tradução, que eu dei uma pesquisada. Agora me fugiu o nome. Não é o som. Não sei se é o som ou se é a música de Roland. Enfim. Acho ele, que é eu sei a que tem canção tradução, de Roland. Canção. Acho que é isso mesmo, professor. Obrigado. É a canção, é isso mesmo. Eu fiz questão de colocar a publicação original pra gente ver mesmo, sabe? Mas eu cheguei a olhar na Amazon e eu achei ele realmente. A canção de Roland. Ele tem uma tradução. Ele foi traduzido em diferentes países e tal, então a gente já percebe aqui um momento que os quadrinhos canadenses já têm um impacto internacional bastante relevante. Esse outro quadrinista, o Guy Delisle, também tem uma abordagem autobiográfica. Ele escreveu diários gráficos de suas viagens a países pouco conhecidos, né? No caso aqui a Coreia do Norte e Burma, né? Então ele faz esses dois quadrinhos nessa verve autobiográfica. Eu vou ter uma informação aqui sobre a ideia do autobiográfico, que eu vou falar mais adiante, mas eu acho que eu posso adiantar. Tem um comentário num livro que fala que assim, é quase difícil você dissociar a ideia da autobiografia do quadrinho canadense a partir, se não me engano, dos anos 90 ali. Acho que a frase é essa, que quem lê os quadrinhos dos anos 90 canadenses é muito difícil dissociar a ideia da autobiografia ou das biografias, né? Agora a gente tem um item que é associado àqueles grupos
que é o que eu falei, o First Nation Voices, né, que eu traduzi como, aqui eu botei literal, Primeiras Nações embaixo, mas acho que a gente poderia falar que são os povos originários, né. Os Canadian Whites promoveram uma construção estereotipada dos povos originários do Canadá. Isso ocorreu tanto com aquela personagem, a Nelvana, aquela personagem indígena lá no começo, como o xamã, né, cada um à sua maneira tinha os estereótipos ali do colonizador em relação ao indígena. Esse regime de representação sofreu alteração nos últimos anos, com artistas nativos canadenses, que criaram quadrinhos mais significativo às Primeiras Nações, ou seja, a esse grupo social do Canadá. Esse daqui, primeiro, que ela coloca o Red a Raida Manga, de Michelle Nicole. Nossa, eu tenho vergonha de ler o nome e parecer bobo, assim, eu não sei pronunciar. Yagualanas, não sei exatamente a pronúncia. Ele possui um estilo único que combina lendas Haida, que é a etnia, e imagens com estrutura de painel de mangá japonês. Então eu achei isso bem interessante, né? Ao utilizar uma forma fora da história europeia do Canadá, esse quadrinho ele consegue criar essa narrativa do povo originário, dessa ideia de o sentimento desses povos que são colonizados, né, sem usar ferramentas desse mesmo povo colonizador, no caso, o europeu, né. E aí tem um negócio interessante que as bordas, as sarjetas, o requadro das páginas, elas formam imagens totêmicas, né. Então o quadrinho ele vira todo um painel, e eu felizmente achei essa imagem, né. Eu não sei identificar quais são as formas, mas ele destaca ali essas formas entre as páginas que geram essas figuras totêmicas. Eu não achei a explicação delas, mas isso aí, inclusive, é exposto em museu. Essa imagem eu tirei de um museu. Outros aqui, o Seven Generation, né, do David Alexander Robertson e o Scott B. Henderson, né. Eu coloquei as fotos dos autores referente aos nomes na ordem que aparece, né. Ela não fala muito desse quadrinho, mas eu vi que é um quadrinho que teve um impacto muito grande, né? Ele é bastante extenso, tem mais de acho que umas 300 páginas, foi feito originalmente em volumes, né? E ele tem essa versão compilada. Não tenho certeza se tem tradução no Brasil. Esse aqui eu achei bastante interessante, The 500 Years of Resistance, do Gord Hill, né? Que tem uma imagem, tem uma estética bastante próxima do que seria uma arte originária, né? Por esse primeiro quadro aqui, essas figuras totêmicas também, né? Quase que uma semelhança com as ideias astecas, incas, maias, eu não sei diferenciar todas elas, mas elas têm aquela estética, né? Achei bem interessante que os personagens deles também seguem essa estética, né? E aqui no último item, né? The Future of Canadian Comics. Aqui eu tenho o Scott Pilgrim, do Brian Lee O'Malley, talvez o quadrinho canadense de maior projeção para global, né, por conta do filme, né, então ele acabou ficando muito, muito famoso. O quadrinho do Jeff Lemire, que é o Essex County, o condado de Essex, nesse livro que tem a questão que ele fala sobre a autobiografia, né, que os leitores de quadrinhos do canadense dos anos 90 não conseguem desvincular a ideia autobiográfica num texto introdutório, que na verdade foi o primeiro texto que eu li sobre histórico dos quadrinhos canadenses. Ele tece ali uma genealogia muito rápida, muito rápida, sobre esses quadrinhos, e ele cita alguns nomes que aparecem nesse artigo, né. Esse quadrinho ele tem traduzido, né, o Condado de Essex. Adiante, a autora ela exerce um importante trabalho de trazer autoras mulheres de quadrinhos canadenses. Ela tem uma lista enorme, e eu fui pesquisar a capa de todos esses quadrinhos e as autoras, né. O quadrinho Tangles, de Sarah Leavitt, né, Friends with Boys, de Faith Erin Hicks. Esse quadrinho, que eu me interessei bastante por ele, achei a estética dele interessante. Skin, eu não sei se elas são irmãs ou se são primas, mas elas são parentes mesmo, a Gillian e a Mariko Tamaki. Elas escrevem esse quadrinho aí. Esse quadrinho aqui, ele teve no Brasil, eu não me lembro a tradução dele, mas eu já vi ele, da Vertigo, né? Na verdade, no texto ela traz só a Pia Guerra,
que é a ilustradora, né? Agora que eu vi que saiu o textinho do link quando eu cliquei. Que pena. E o autor é um americano, o Brian K. Vaughan. Mas a desenhista, ela é canadense. Por fim, aqui, ela traz esse outro quadrinho, o Hark a Vagrant, de Kate Beaton. E, para encerrar, ela coloca umas informações assim, a título de encerramento mesmo, de conclusão desse histórico. O histórico de quadrinhos, o historiador de quadrinhos John Bell coloca que, embora não estivessem mais perto de acabar com a hegemonia dos Estados Unidos, né, em suas bancas do que estavam há 40 anos, os canadenses, em 85, claramente não estavam mais na periferia dos Estados Unidos na atividade artística dos quadrinhos, né? Então ele já coloca ali como que a partir de 85 já existia uma identidade muito forte, uma produção muito pulsante de quadrinhos canadenses. Por fim, os quadrinhos canadenses alcançaram uma enorme popularidade, estando sempre nas listas de mais vendidos e premiados ao redor do mundo, né? Certamente que aquilo que se sonhava em 1941 para o quadrinho canadense, de criar um mundo vibrante e bem-sucedido de quadrinhos canadenses, foi alcançado nesses 30 anos de história. Muito bom. Essa foi a apresentação. É um capítulo pequeno, ficou muito grande porque eu gosto muito de pegar essas imagens, acho que é importante. Para mim foi frequente isso, sabe? Eu pegava um texto, eu lia, tipo, quando eu via a capa, ou via a cara, eu falei, eu conheço, eu já vi, né? Eu acho que isso é importante. Eu sempre tenho esse cuidado na pesquisa de quadrinhos, eu acho que é importante isso. Pra gente conhecer. Eu só queria acrescentar... Fala, Roberto. Por favor. Eu só queria acrescentar que o Gord Hill, que você cita aí, ele é dos povos originários do Canadá, e ele publicou no Brasil o álbum Antifa, 100 anos de resistência ao fascismo. Eu vi essa foto no Google quando eu fui pesquisar a imagem. Eu vi essa foto. Eu queria aproveitar a presença do Bruno, que está aí no Canadá também, que com certeza tem alguma coisa para falar. As ponderações dele seriam interessantes. Ele queria fazer algumas ponderações, eu gostaria muito de ouvir o Bruno. Bruno, você tem a palavra, por favor, nos brinde com seu conhecimento. Obrigado, Laura. Pô, Bernardo, primeiro de tudo, parabéns, eu adorei a análise, adorei a apresentação. Obrigado. Eu tenho algumas pequenas considerações, eu ia fazer uma correção, mas a Melina já fez no chat em relação ao Montreal-based Drawing Quarterly. O Montreal-based é porque a editora é em Montreal. Ela é baseada... Então por isso que estava sem itálico, então. Era por isso, senão eu posso ter me confundido. Obrigado. Não, mas a Melina já eu tinha visto, a Melina tinha visto também, a Melina Valente viu e comentou. Eu fiz eu tenho uma outra correção que eu anotei aqui, que era sobre, que aí pode ser uma coisa da sua apresentação do texto, você, enfim, que nem o Montreal Based, pode ter sido alguma coisa assim, você menciona que os quadrinhos de Montreal são mais ligados ao mercado estadunidense, de super-heróis, etc. e tal. Deve ter tido algum imbróglio aí, porque onde se lê Montreal, eu te diria que seria Toronto, que seria da região de Ontário. E quando você fala de Quebec, né, Montreal fica em Quebec, fica na província do Quebec. Tem me confundido, sim. É uma correçãozinha, né, nesse sentido. Vou aproveitar e corrigir a apresentação também depois, para deixar ela certinha. Pois depois se você quiser a gente troca, enfim. Por favor. Outra coisa que aí não é uma correção, mas aí é uma bola levantada. O Capitão Canuck é diferente do Johnny Canuck. Tá? O Johnny Canuck é um personagem da Era de Ouro, daquele momento todo que você descreveu, que ela descreveu e que você relatou com bastante atenção. Mas o Capitão Canuck, pelo que eu entendo, é um super-herói da década de 70 mesmo. Não é o Captain Canada, ele é até acho que posterior. Tá. Eu fiquei nessa dúvida mesmo, sabia? Porque ela não fala essa diferença, mas ela parece que faz menção. Aí aquela coisa de procurar a imagem, eu fiquei, na apresentação eu fiquei na dúvida. Isso eu realmente fiquei. E o Canuck, ele é um termo tipo brazuca.
entendeu? Eu já ouvi esse nome em seriado de comédia, falando do Canadá mesmo. Pois é como você falar, fulano é Canuck, é um termo... Eu já ouvi o nome. Não chega a ser pejorativo, mas é popular, entendeu? Entendi. É o Zé, é o Brazuca, o cara, ele é... Legal, eu não sabia, mas eu tinha ouvido mesmo em série. E o canadense, ele é muito patriótico, ele é muito orgulhoso de várias coisas, é produzido no Canadá, então este é um produto, é um Canuck product, enfim, o cara curte. O que eu queria falar, quer dizer, essa questão regionalista sensacional, é bem isso mesmo. Montreal, Quebec, é muito ligado à bande dessinée, porque é onde você ainda tem o idioma francês falado, né? Enquanto que aqui em Toronto, em Ontário, e aí eu vou te dizer mais para o resto do Canadá, onde se fala inglês, você tem uma relação maior. Inclusive, o TICAF, né, o Gazi estava conversando aqui no Coisa, a gente tem um festival aqui, que é o Toronto Comics Art Festival, que, grosso modo, é muito semelhante ao nosso FIC, ele é ligado à produção independente e tudo mais. Eu vou deixar aqui nos comentários um link de um texto que eu escrevi sobre o TICAF, que eu publiquei na Raio Laser, que fala um pouco sobre não é esse conflito, mas esse contraste, porque você é um festival que é voltado para a produção autoral, independente, literatura alial, né? Quer dizer, o livro, o autor, a discussão e tudo mais, mas você tem lá também diversos quadrinistas que atuam para o mercado de super-herói, para o mercado estadunidense, né? Hoje o cara que escreve Batman, o Chip Zdarsky, né? É canadense. O Jason Lu, que escreve X-Men, que escreve Howard the Duck, está escrevendo agora o Sentry, é daqui de Toronto. Jeff Lemire. O Jeff Lemire, o escritor do Ryan North, do Quarteto Fantástico, hoje é canadense. Então, assim, e são caras que têm uma produção autoral. Então é engraçado porque você vê eles na Fan Expo, né, que é a Comic Con, com Marvel, com DC, com tudo mais. O desenhista do Super-Homem hoje é canadense, é daqui também, de Toronto. Então, tem esse encontro. Agora, o cara tem também um trabalho autoral, uma coisa dessas, o livro e tudo mais, né? Isso está lá, que é muito interessante. Você mencionou o Martin von James, isso também eu menciono por alto nesse texto sobre o TICAF, porque o Seth fez uma pesquisa sobre isso e apresentou no TICAF, nesse último TICAF de 2023, teve um painel sobre isso, teve uma mesa redonda sobre isso. É um inglês, foi exatamente como você apresentou, ele é muito conhecido, mas muito mais conhecido do que lido, né? Ele é um nome que existe, é uma figura importante, tarará, 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 mas as pessoas não conhecem o álbum deles. E, enfim, aí a Fantagraphics publicou, né, dois compêndios dele. Né? Esse aqui saiu de produção, por exemplo. Isso é o Seth, né? Ele não está mais editado, parece, está fora de catálogo. É bem difícil de... A Drawn Quarterly, ela é uma editora fabulosa, ela é sensacional. E é engraçado também que você está falando, eu me lembro disso, eu já vi isso, eu já vi, né? Porque tem muitos caras que a gente não sabe, mas são canadenses. Você mencionou a Kate Beaton, né? A Drawn Quarterly publicou o Ducks, que saiu agora no Brasil como Patos, né? Sim. Que foi o livro mais premiado, ganhou uns 4 prêmios. Alguém me falou desse livro mesmo, recentemente. Do Canadá. Ou eu vi passando. Eu já vi esse negócio aí mesmo também. Pois eu coloquei alguns caras, a Comic Zone, como o Thiago Ferreira, que é o editor da Comic Zone, mora em Montreal, e aí, Paulo Ramos, eu não sei te dizer, o cara troca Lagoas por Montreal, entendeu? Que tem neve até, acima da orelha. Né? Então,
É insanidade, mas também, enfim, né? Deixa o cara. E outra coisa que eu tinha anotado, Quadrinhos de Montreal, eu também vou deixar um link aqui no chat de um episódio de um podcast sobre o Golden Age of Canadian Comics. É um podcast em inglês, mas é interessantíssimo. É interessantíssimo porque complementa muitas coisas do que você está falando, né? Dessa relação, essa questão do embargo, da indústria local se desenvolver. Uma das coisas que eu falo também em relação à indústria de quadrinhos canadenses, que eu vi aqui, que eu vejo acontecer, é que ela busca se aprimorar, ela busca se profissionalizar. Então, o TICAF, que acontece num fim de semana, na sexta-feira anterior, ele tem um dia para profissionais com workshops, com palestras sobre como fazer pitch para proposta para a editora, como fazer o seu roteiro, como apresentar o roteiro. Quer dizer, não é um workshop de o desenho, a coisa. E aí os caras vão explicando como fazer um roteiro curto, como fazer uma campanha de crowdfunding. Então, tem toda uma preocupação em você instrumentalizar, né, o lado não artístico, né, do próprio autor, para ele saber. Mercado mesmo, né, da administração da coisa, né? E uma das palestras mais bacanas que eu vi foi da publisher da Drawn Quarterly, né, que substituiu o Chris Oliveros, porque ele saiu para virar quadrinista. E aí eu acabei de escrever uma resenha desse livro dele para Raio Laser, que vai sair publicado agora em janeiro, em algum momento, que fala muito desse momento dos anos 60, né, de você estar montando um país, e você tem um problema, que os próprios canadenses sentem até hoje, que é esse embate do bilíngue, né, da cultura dos francófonos e dos anglófonos, né? Enfim, e aí a última consideração, comentário, você falou do Brian Vaughan, né? Tem essa graphic novel escrita por ele, tá? O Stand on Guard é uma graphic novel de ficção científica que fala sobre um futuro onde está tendo uma guerra entre o Canadá e os Estados Unidos e tudo mais. E aí, num determinado momento, a moça está fazendo o cara está fazendo um curativo na moça e tal, e ela vê que ele tem uma tatuagem do Super-Homem, e ela, como assim? Você está do lado deles? Aí ele fala, não, o criador do Super-Homem, ele é nascido e criado em Toronto, assim como eu. Que legal, não sabia disso não, é legal. Eu vou dizer mais, o Canadá é Krypton, enquanto que Metrópolis, né, é os Estados Unidos. Então, são as pessoas desse país bacana que saem daqui e vão para lá para fazer coisas maravilhosas, etc. Então, ele tem um discurso e, no final, ele manda... Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Então, quando você me contou essa história dos selos e tal, eu falei, rapaz... É ela que coloca, eu nem conhecia essa história, na verdade. Tá aqui. Era isso. Eu vou colocar esses dois links aí para vocês, se depois vocês quiserem, enfim. Só queria acrescentar um negocinho que eu falei, que tem no Condado de Essex, na introdução, que tem aquela informação da relação da autobiografia como uma marca muito forte do quadrinho canadense, e ele também coloca aqui uma informação que eu acho interessante, porque contradiz uma questão histórica. Ele fala, é o Darwin Cook, é um quadrinista canadense, eu não conheço. Imagino que seja alguém importante para estar escrevendo aqui, né? E ele fala que os anos 90 do Canadá ainda serão vistos como a era de ouro dos quadrinhos canadenses. Ele também coloca isso, porque lá eles falam de uma outra época, que é a original mesmo, né? Só para mencionar. Legal. Infelizmente eu tenho pouca leitura, assim, dos quadrinhos canadenses, mas, assim, tudo que eu li eu achei maravilhoso. Pois é, mais ou menos. A gente tem muito, a gente aqui não sabe que os caras são canadenses. Pode ser também. O Darwin Cook é aquele épico da DC, A Nova Fronteira. Ele Isso, tá escrito aqui.
Pois é. Esse cara que escreveu, não é? Esse Darwin, né? Ele tem o Parker, ele morreu de câncer há alguns anos, enfim, tem toda enfim, tem tudo isso. O Scott Pilgrim, que voltou de novo, né? Com série agora, né? O cenário todo. Então a gente assimila muita coisa canadense, né? E eu estou descobrindo isso aqui, porque você esbarra num cara, encontra no outro e tal. Agradeço, então, as contribuições aí, estamos avançando no só tem uma pessoa, a Melina, que levantou a mão uma hora, não sei se ela ainda está com a mão levantada. Não estou vendo. Quer falar, menina? Ela continua com a gente. Ela está aqui, mas está com o áudio fechado, né? Nossa. O Adrian Quarter, ele tem publicado muito com editoras americanas em parceria. O que eu achei interessante... foi errado. Tudo bem. Eu achei interessante que ela, em nenhum momento, eu não vi você falando da Lynn Johnston, Bernardo, que é uma cartunista canadense que publicou durante mais de 40 anos. Acho que mais de 40 anos, tem uma tira muito conhecida, For Better or For Worse, que ela aposentou 1 ou 2 anos atrás, até estranhei que não foi citada, apesar que ela trabalhou nos Estados Unidos. Eu espero não ter sido culpa minha, de verdade, eu espero que não tenha sido assim. Porque me parece uma das coisas mais importantes que eu conheço do Canadá. É um trabalho maravilhoso, ela faz toda... minha, de verdade, ela faz toda não, deve ser da autora, provavelmente, que talvez não goste da cartunista. Não, eu não sei. Porque a Lynn Johnston faz ela faz, uma daquelas séries que o personagem vai envelhecendo ao mesmo tempo que os leitores. Então ela vai contando a história da família dela, dos filhos todos, tem dezenas, acho que deve ter mais de 20 álbuns compilando as tiras dela, For Better or For Worse. Um trabalho que eu sempre gostei muito, acho que vale a pena. Muito bom. E nem sei se foi publicado no Brasil, talvez tenha, para o que der e vier, que era o nome da tradução quando foi publicado em Portugal. Mas eu achei que eu deveria ter dado mais destaque a essa artista, por exemplo, e eu não fiquei meio frustrado. Mas então quero agradecer a presença de todos. Oi. Você não lembra, mas estou com material aqui. Em 2004, canadenses nos visitaram no NPHQ na USP. Eu não me lembro. Eu lembro. Tem até um autor aqui que foi mencionado hoje, mas que eles deixaram o catálogo, o Michel Rabagliati. Mas tem catálogos canadenses. Eles vieram e você nos apresentou. O Alzheimer já está mais avançado do que eu pensava, viu? Professora, vamos fazer o nosso print aqui, quem puder abrir as câmeras. Sr. Paulo, quase todo mundo abriu aqui. Temos que ver só quem vai apresentar no próximo mês. É sobre quadrinhos latino-americanos. Algum voluntário? Que dia é? Dia 2 de fevereiro. Eu faço. Valeu. Vou pagar a dívida de 3 anos aqui, mas eu faço. Podemos fazer híbrido lá na ECA. Nossa, aí não sei. E aí complica. Confirmamos. Confirmamos depois. Então vamos tirar a foto aí. Todo mundo consegue melhor. Paulo, abre a câmera aí. E o Bruno, eu já vi que você mandou os links aqui, depois eu vou copiar. Não sei se a minha coisa aqui fica o Roberto ocupando metade do espaço e o. Tem que mudar o. Não, muda. Já tentei mudar o layout aqui, o Roberto invadiu minha computador aqui, metade do espaço e o resto no cantinho. Não sei como é que é isso, mas de qualquer forma eu estou aí. Valdomiro, não sei se você copiou do chat os links que o Bruno mandou. Depois eu vou ver se eu copio para a gente colocar no blog e quando for publicar o vídeo. Eu posso mandar para alguém por e-mail. Manda para mim depois. A gente conversa, você manda para mim também. Combinado. Então vamos lá, vamos tirar a foto aqui então, vamos lá. Ninguém vai abrir mais. Vamos lá, Melina. Espera aí, só um minuto aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. Mais uma vez. Vamos lá. Não é. Pronto. Legal, prazer em encontrar a todos. Até o próximo mês, mesma 20 horas, mesmo bate-canal. Queria só agradecer pela oportunidade para deixar eu apresentar esse tema que eu realmente gosto muito, queria muito aprender mais. E o professor Roberto, depois, professor, o senhor me falou que tinha um material nesse sentido. Você comentou no último encontro, no penúltimo. Depois a gente
pode tentar... Eu tenho pelo menos um livro sobre os super-heróis canadenses e devo ter 2 ou 3 sobre os escritores do Quebec. Que eu comprei essa quando fase estive lá nesses países. Que a gente conhece pela graphic novel me interessa muito, assim, ela é bem... Legal. Uma qualidade muito boa. Eu tenho livros, sim, só que meus livros estão dentro de caixa, fazendo reforma em casa. Quando eu encontrar, eu mando por e-mail. Isso é desculpa do Roberto para não emprestar. Não precisa emprestar o livro, porque ele realmente falou que tinha um material. Eu falei, pô, eu tenho muita vontade, porque eu não conheço nada, sim, né? A primeira vez que eu li um material oficial foi esse arquivo. Eu fiquei... Até fevereiro. Até fevereiro, pessoal. Um abraço, gente. Muito obrigado, tá? Obrigado. Valeu. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, Nobu. Tchau, Gato. Tchau, boa noite. Até a próxima.